Olá pessoal, professor João Diniz aqui com mais uma aula para vocês. Então, essa é a nossa aula de número 8, tá certo? Para as turminhas aí do 8º ano. Então, mais uma aula de matemática para vocês, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar mais alguns descritores, né, de matemática. Bem, pessoal, no nosso curso nós já vimos vários descritores, não é verdade? Ou seja, nós já abordamos aqui vários conteúdos relacionados à matemática, tá bom? Já passamos aqui por geometria plana, já comentamos um pouquinho sobre geometria espacial, né? Já falamos aqui sobre conjuntos numéricos, operações dentro dos conjuntos e tudo mais. Bem, agora nós entramos num novo descritor, e esse descritor ele é muito importante, tá certo? É o D29, pessoal. Então, do que é que esse descritor ele vem tratar para a gente, né? Bem, esse descritor ele quer que o aluno consiga resolver problema em que envolva variações proporcionais, sejam elas diretas ou inversas entre grandezas. Então veja, mais uma vez aqui nós estamos dentro de um descritor, né, que exige que o aluno consiga resolver problemas, pessoal. Então eu vou até sublinhar essa palavra aqui, tá? Eu comentei inclusive em aulas anteriores que não basta você apenas saber o conteúdo, não basta você apenas saber fazer conta, né? Você também tem que saber ler e interpretar bem o texto que está sendo exposto para você, tá bom? Então, muito bem. Professor, o que são variações proporcionais entre grandezas? Primeiramente, vamos lá. O que é, em matemática, o que significa em matemática grandeza, pessoal? Veja, embora a palavra dê a ideia de coisa grande, né? Mas não, na verdade, grandeza para matemática significa tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser mensurado, tá certo? Então eu vou escrever aqui, ó, tudo que pode ser medido, tá ok? Então, se pode ser medido, obviamente pode ser transformado em um número. Como assim, professor? Tudo aquilo que pode ser medido. Ora, a quantidade de pessoas em um ambiente. Então, a quantidade de pessoas é uma grandeza. Por quê? Você pode contar e dizer, tem 10, tem 15, e assim por diante, né? O volume de uma garrafa d'água é uma grandeza. Então, volume é uma grandeza, porque você pode medir e dizer se aquela garrafa é de 500 ml, é de 1 litro. Tá? Temperatura é uma grandeza, porque você pode medir com o termômetro e dizer 30 graus Celsius, 40 graus Celsius, tá? Então, o comprimento é outra grandeza, tá? Por exemplo, a mesa da minha casa tem 60 centímetros de comprimento, tá bom? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, quantidade de voltas que uma roda gigante dá. Então, isso é uma grandeza. Por quê? Porque eu posso contar quantas voltas uma roda gigante dá, por exemplo, em um determinado tempo. Tempo é outra grandeza, porque também pode ser medido. Tá? E assim por diante, tá bom? Então, existem as grandezas simples, como essas que eu falei, e as compostas. Como assim, professor, grandeza composta? Por exemplo, a velocidade é uma grandeza composta, tá certo? Por que, professor, é uma grandeza composta? Pois ela é formada por duas outras grandezas, né, que é distância e tempo, tá bom? Distância, na verdade, aqui é comprimento, tá? E tempo, que é outra grandeza. Então, velocidade é uma grandeza composta. Densidade, pessoal, densidade também é outra grandeza composta. Por quê? Porque densidade, a cidade física, né, relaciona a massa do corpo dividido pelo volume do corpo. Então, essa densidade é uma grandeza composta por outras duas. E aí eu poderia citar aqui um sem número de exemplos aqui, tá certo? Mas não é o caso aqui neste momento. O que a gente deseja por hora é que você consiga entender, né, como é que as grandezas elas vão se relacionar e, obviamente, né, como é que a gente pode realizar cálculos com isso. Gente,
todo mundo aqui já trabalhou equações de primeiro grau, tá certo? Então, você só vai conseguir trabalhar esse conteúdo se você souber resolver equações de primeiro grau, tá certo? Então, vamos lá. Por quê? Porque esse problema a gente tem que ler, interpretar, transformar numa equação e achar o famoso valor de x, ou o valor da letra que você quiser atribuir ao termo desconhecido, tá certo? Então vamos lá. O que são grandezas proporcionais? Pessoal, grandezas proporcionais é o seguinte, eu vou comparar a grandeza A, por exemplo, imaginemos aqui uma grandeza A, né, e uma grandeza B. O que eu observo? Eu observo que quando eu aumento o valor da grandeza A, eu também aumento, consequentemente, o valor da grandeza B, tá certo? Outro caso é o seguinte, você tem a grandeza, novamente, a grandeza A e a grandeza B, tá? Quando eu aumento o valor da grandeza A, o valor da grandeza B, ó, diminui. Professor, mas aumenta a grandeza A, aumenta a grandeza B de qualquer jeito? Aumenta a grandeza A, diminui a grandeza B de qualquer jeito? Bem, não é assim, porque se for de qualquer jeito, você não tem uma proporção. Professor, o que é uma proporção? Ora, se você dobrar o valor da grandeza A, por exemplo, se você pegar a grandeza A aqui, ó, multiplicar por 2, você vai ver que o valor da grandeza B também passará a ser o dobro, ou seja, também passará a ser multiplicado por 2. Professor, mas se eu pegar a grandeza A aqui, ó, e dividir ela pela metade, a mesma coisa vai acontecer com a grandeza B. O valor da grandeza B também vai ser dividido na metade. Ou seja, qualquer influência de multiplicação ou divisão que você faça na grandeza a grandeza B vai sofrer esta mesma influência de multiplicação ou divisão, tá bom? Então, se uma grandeza dobra, a outra dobra seu valor, se uma diminui pela metade ou pela terça parte, a outra grandeza a mesma coisa, tá bom? Isso não significa que vão ter valores iguais, não. Por exemplo, a grandeza A pode ser 2 e a grandeza B pode ser 3. Aí você dobra a grandeza A, por exemplo, era 2, passou a ser, ó, era 2, passou a ser 4, por exemplo. Tá? E a grandeza B era 3, passou a ser 6. Então você observa que, ó, quando a grandeza A, que era 2, dobrou para 4, a grandeza B, que era 3, também dobrou. Porém, como o valor da grandeza B era diferente, dobrou para 6, mas também dobrou. Tá certo? Então, isso chama-se relação proporcional direta. Direta, tá certo? Uma relação proporcional direta é quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Quando uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Em maneira geral, nós dizemos grandezas que têm setinhas apontando para o mesmo lado, ou melhor, para o mesmo sentido, são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas que apresentam setinhas em lados em sentidos opostos serão grandezas inversamente proporcionais. Professor, me dê um exemplo aqui da relação inversa entre essas grandezas. Bem, então, imaginemos aqui que o valor da grandeza A seja 2 novamente. Tá? Aí eu vou aumentar. E o valor da grandeza B, pessoal, vamos supor aqui que o valor da grandeza B seja 4. Tá certo? Valores iniciais. Então eu vou alterar a grandeza A e vou ver como vai se comportar a grandeza B. Então vê, eu vou pegar a grandeza A, ó, eu vou multiplicar ela por 2, ela vai passar agora, obviamente, a ser 4. Tá? Então eu dobrei a grandeza A, virou 4. O que é que vai acontecer com a grandeza B? Veja, quando eu dobro a grandeza A, imagine que a grandeza B, ela passou a ser, ao invés de 4, passou a ser 2. Ora, então observe, a grandeza A, se você observar direitinho aqui, a grandeza A, que era 2, dobrou, virou 4. Né? Dobrou, virou 4. Tá? Então aqui o que houve foi uma multiplicação por 2. A grandeza B, que era 4, diminuiu pela metade, foi para 2.
Quer dizer, é como se essa grandeza aqui, o valor 4, fosse dividido por 2. Tá entendendo? Então, o que é que eu posso entender aqui? Quando eu dobrei o valor da grandeza A, o valor da grandeza B, que era 4, diminuiu pela metade. Então, quando eu dobro uma, a outra diminui, né? Cai pela metade. Se eu triplicar a grandeza B vai cair pela terça parte. E assim por diante, pessoal. Tá? E assim por diante. Então, isso aqui, ó, configura uma relação inversa. Tá certo? Então, deu para entender mais ou menos aí, deu para relembrar, né? O conceito de grandezas, né? Tudo aquilo que pode ser medido. E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui. E deu para perceber como é que se comporta a relação proporcional entre duas grandezas, tá bom? E no momento nós iremos trabalhar somente com duas grandezas, mas existem relações com 3, 4, 5 grandezas, que aí são cálculos mais, eu não diria mais complexos, porém o problema ele fica mais complexo pela quantidade de grandeza que você tem no problema, pela quantidade de informações que você tem no problema, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos fazer um exemplo aqui, e aí você vai ver como a questão vai ficar bem tranquila. Gente, esse assunto aqui, ele é muito conhecido por regra de 3. Regra de 3. Não que o assunto seja regra de 3, mas porque você usa a técnica, né, da regra de 3 para resolver os problemas de relações proporcionais. Tá certo? Então vamos lá para um exemplo aqui. Bem, antes disso, o que é uma regra de 3? Na regra de 3, na verdade, você tem quatro valores. Porém, um desses valores você não conhece. Por isso chamado regra de 3, porque você só conhece 3 valores e o quarto valor é o valor desconhecido, justamente é o X da questão. Vamos um exemplo aqui. Vamos lá. Primeiro passo, né, ler, interpretar, encontrar as grandezas para poder continuar. Com velocidade média de 60 km por hora, então aqui, ó, grandeza velocidade, tá? Então, com velocidade média de 60 km por hora, um automóvel gastou 3 horas para percorrer o trajeto entre duas cidades. 3 horas, pessoal, a grandeza embutida aqui, ó, é tempo. Então, quais são as grandezas que eu vou relacionar nesse meu problema? Velocidade e tempo. Beleza? Gente, vamos pensar um pouco, tá certo? Se eu aumento a velocidade com a qual eu viajo, por exemplo, o tempo para chegar no meu destino aumenta ou diminui? Se eu estou dirigindo mais rápido, o tempo para chegar na cidade, por exemplo, ele diminui, não é verdade? Então, quando eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Então, professor, para que saber isso? Porque você já entende que se a velocidade aumentar, setinha para cima, o tempo vai diminuir, setinha para baixo. Então, isso aqui é um exemplo de grandezas inversas, tá certo? Grandezas inversas ou inversamente proporcionais, tá certo? Vamos aqui colocar valores, vamos montar a famosa regra de 3. Vamos continuar. Então, apenas nesse primeiro parágrafo, o que é que eu consigo entender? Que se eu viajar a 60 km por hora, o tempo que eu gasto é de 3 horas. Tudo bem? Então, 60 está para 3, tá? Aumentando a velocidade desse veículo para 90 km por hora, ou seja, a velocidade aumentou, o tempo no final tem que diminuir, tá? Qual seria o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto? Então, 60 eu demorei 3 horas. A 90 km por hora, quanto tempo eu vou gastar? Então, é isso que eu quero encontrar. Portanto, eu represento isso por X, já que eu desconheço e quero encontrar. Tá bom? Só que tem um detalhe aqui. Regrinha de 3, né? Multiplica cruzado e acha o valor de X.
na equação do primeiro grau. Porém, você tem que lembrar que essa relação aqui é uma relação inversa. Portanto, se é uma relação inversa, você tem que inverter uma das frações. Professor, frações? Onde é que tem frações aqui? Tem, na verdade, aqui eu tenho duas frações. Eu tenho 60 sobre 90 e tenho 3 sobre x, tá certo? Vamos escrever isso aqui invertendo uma das colunas. Ou você inverte o 90 para cima e o 60 bota aqui embaixo, ou x em cima, 3 embaixo. Você só não pode inverter as duas, tá? Só pode ser uma. Porque se você inverter as duas, é a mesma coisa que não ter feito nada. Tá bom? Então vamos sempre inverter a coluna onde está a letrinha. Vamos lá. Então, 60 sobre 90 é igual. O x estava embaixo, então vou inverter, ó, x sobre 3. Ah, professor, então toda vez que for inversa, eu tenho que escolher uma das colunas, normalmente é do x, inverto ela e monto minha regrinha de 3, não é isso? É isso aí. Se você for resolver direto assim, ó, 90 vezes 3, x vezes 60, você vai errar. Por quê? Porque a regra de 3 ela é inversa, ela exige que você inverta uma das colunas. Tudo bem? Você inverteu, veja, o 60 sobre 90 permanece do mesmo jeito, só inverte uma das colunas, tá? E a coluna onde tinha a letrinha, eu inverti. Quem era denominador, virou numerador. E vice-versa, né? Então, agora eu posso, ó, multiplicar cruzado, né? Aqui, ó, x vezes 90 é 90x. Então, vou colocar aqui. 90x vai ser igual 60 vezes 3, né? 60 vezes 3, pessoal, já posso colocar a resposta direta aqui, né? 60 vezes 3 é 180. Tá bom? Agora o que é que eu faço? Ó, o x está multiplicando, eu quero deixar ele sozinho, ó. Eu isolo x, e quem estava agarradinho com x na multiplicação vai ser o divisor aqui do outro lado, vai passar dividindo. Ó, simplificando nossa conta, corta 0, corta 0. Então, esse x vai dar 18 dividido para a sua metade, né? 18 para 9, 2 horas. Gente, o tempo, a velocidade não aumentou, foi de 60 para 90? Foi. Então, o tempo diminuiu ou não diminuiu? Diminuiu, foi de 3 para 2. Portanto, a alternativa correta, letra A, né? Se eu for a 90 km por hora nesse trajeto, eu terminarei esse trajeto em 2 horas, tá? Portanto, já, ó, se eu estou a 90 km por hora, eu demorei 2 horas, quer dizer que esse trajeto é de 180 km de distância, tá certo? Mas a questão não trabalha isso, a questão só trabalha mesmo, pergunta o tempo que você leva para chegar naquele determinado lugar, com a velocidade aumentada para 90 km por hora, tá bom? Então, isso é uma questão de regra de 3 inversa. Se liga nas inversas, tá certo? Mais um exemplo aqui, gente. Esse exemplo aqui, ó, bem tranquilo. Vamos lá. O custo médio da comida na cidade de Palmas é representado pela figura abaixo. Então, aqui, ó, tem um gráfico, tá? Esse gráfico, ele me apresenta um ponto onde eu tenho certeza que 1 quilograma, né? Este ponto aqui, ó, é o ponto que me dá a certeza, né, de que 1 quilograma vai custar exatamente R$20. Tá certo? Por quê, professor? Porque este ponto ele está justamente em cima da reta, né? Então, este ponto especificamente aqui, ele relaciona a cada 1 quilograma de alimento, né? O preço custa exatamente R$20. Tá certo? Então, 1 quilograma, pessoal, de alimento vai custar R$20. É óbvio que 2 quilogramas vai custar o dobro disso daqui, né? R$40. Certo? Se eu dobrei a quantidade aqui eu também dobro a minha quantidade. Né? Se eu dobrar novamente aqui, ó, eu vou ter o quê? 4 quilogramas, eu estou dobrando, tá certo? Mas eu poderia simplesmente aumentar de 1 em 1, e aqui aumentaria de
de 20 em 20, tá? Então, dobrei aqui, ó, R$ 80. E assim, infinitamente, certo? A mesma coisa se eu for diminuir, né? 1 quilograma é 20, então meio quilograma vai custar a metade disso daqui, né? 10, e assim por diante, tá bom? Então, isso dá uma ideia de que, o que é que eu estou relacionando aqui? Eu estou relacionando o preço com o peso, o preço com a massa, tá? Então, nesse exemplo, tá? O preço e o peso, eles são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Uma é diretamente proporcional ao quadrado da outra, uma é inversamente proporcional ao quadrado da outra. Então, eu quero relacionar o que aqui, pessoal? Preço, que eu vou chamar de P, e o peso. P maiúsculo é preço, P minúsculo, peso. Tá certo? Preço sobre peso. Tá certo? Então, veja só, eu sei que a cada um, né? A cada R$ 20 do preço, né? Eu tenho 1 quilograma, né? Isso. A cada 20, eu tenho 1. Né? Aí eu vou ter, ó, a cada 40, como tá aqui na tabelinha, né? Se eu dobrar aqui, ó, vou ter 2, né? Se eu dobrar novamente, eu vou ter, ó, 4, e assim por diante. Gente, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, né? O preço está relacionado com o peso e não com o quadrado do peso, tá? Tá bom? E se está sendo dividida é porque elas são diretas, tá? O preço é diretamente proporcional ao peso. Quanto maior o peso, né? Maior vai ser o preço que você vai pagar, tá? Quanto maior o peso, maior o preço que você vai pagar. Mas isso não tem nada a ver com a relação de quadrado. Eu não estou relacionando o peso com o quadrado do preço, nem o preço com o quadrado do valor do peso. Não tem nada a ver com isso. Portanto, essas duas alternativas, ó, C e D, você já descarta isso daí, tá bom? Agora, professor, só a gente saber se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Isso a gente já respondeu, né? É óbvio que elas são diretamente proporcionais. Essas duas grandezas aqui, ó, elas são diretamente proporcionais. Porque quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo. Uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Então, aqui, quais são as grandezas que eu posso encontrar? Quantidade de peças, que eu posso assim representar, ó. Quantidade de peças, tá? A outra grandeza, o tempo, né? Ó, segundos, tá? Então, a grandeza aqui embutida é tempo. Só que esse tempo está em segundos, tá certo? O que é que a questão me informa? Que a cada 5 peças, isso leva um tempo de 6 segundos. Então, vou escrever aqui, ó, 5 peças leva um tempo de 6 segundos. Mantendo esse ritmo, né, sem alterar a máquina, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Então, quantas peças, o X para a coluna das peças, serão produzidas em quanto tempo? 1 minuto. Opa, mas eu não posso colocar uma aqui. Professor, mas não é o tempo? Não está na coluna do tempo? Tudo bem. Só que esse tempo que a questão me deu, ele está em minuto. E a minha coluna de tempo está em segundo. Então, você tem que pegar esse tempo, ó, e transformar ele para segundo. 1 minuto é 60 segundos. Então, você não vai jogar 1 minuto aqui na sua regra de 3. Tem que ter cuidado nisso daí também, porque você só pode usar, ó, unidades de medidas compatíveis com a sua regra de 3 aqui. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, 1 hora, 1 minuto. Entendeu? Por quê? Porque a minha regra de 3 que eu estou mudando está relacionando a quantidade de peças por segundo. Por segundo. Como a questão me pergunta por minuto, eu pego esse tempo em minuto, transformo para segundo e volto com ele para a minha regrinha de 3. Tá? Vamos ver se é direta ou inversa, pessoal? Vamos lá. Gente, quanto mais tempo essa máquina passar trabalhando,
mais tempo ela trabalha, mais peça ela fabrica. Quanto mais tempo, mais peça. Quanto mais tempo, mais peça. Então, isso é uma relação, obviamente, direta. Diretamente proporcional. Professor, eu vou ter que inverter, né, uma coluna negativa. Você não vai inverter ninguém aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma relação direta. Tá? Na relação direta, não precisa inverter nenhuma coluna. Basta simplesmente multiplicar cruzado a sua regrinha de 3. Tá? Você só vai inverter na inversa. Tá bom? O próprio nome diz. Então, ó, nesse caso, eu não vou precisar botar o x em cima, né? Então tá tudo ok. Então, vamos multiplicar cruzado, ó. X vezes 6 vai dar 6x. 50 vezes, ou melhor, desculpe, 5 vezes 60, né? Eu já vou colocar também direto, porque vê, 5 vezes 60 é a mesma coisa que 5 vezes 6, né? 30 com o zero. Então, 300. Tá? Isola o x, ó, tá? E o 6 vai dividir o meu 300 aqui, do outro lado da igualdade. Tá bom? Então, quanto dá 300 dividido para 6? Vamos fazer a continha? Professor, dá para simplificar. Ó. 300 eu divido por 2 dá 150. 6 eu divido por 2 dá 3. Né? E agora, professor? E agora dá para você dividir com mais facilidade. Ó. 15 divide para 3 dá 5. Certo? 15 dividido para 3 dá 5. Professor, esse zero coloca na resposta. Então, 50 segundos. 50 segundos. Então, ou melhor, perdão, 50 segundos não. 50 peças, tá certo? Por quê? Porque o X aqui, ó, tá na coluna das peças, tá ok? Então, a quantidade de peças produzidas em 1 minuto, que é 60 segundos, serão de 50 peças, tá ok, gente? Então, alternativa correta, alternativa C de certo. Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Observe cuidadosamente o movimento das engrenagens, tá? Note que, enquanto a menor dá uma volta completa, a maior só dá meia volta. Então, ó, a menor engrenagem, ou melhor, a maior, estou relacionando aqui, ó, a maior engrenagem, as voltas, a quantidade de voltas da maior e a quantidade de voltas da menor. A questão me diz que quando a maior dá uma volta, ou melhor, quando a menor, né, quando a engrenagem menor dá uma volta, a maior, ela dá meia volta. Então, quando a menor dá uma volta completa, a maior, né, que tem essa engrenagem que tem raio maior, né, vai dar apenas meia volta. Meio, ó, eu escrevo assim, tá certo? Então, quando a menor dá uma, a maior dá meia volta. Tudo bem? Enquanto a engrenagem pequena dá 10 voltas completas, a engrenagem grande dá. Então, veja, se essa engrenagem menor der 10 voltas, quantas voltas essa engrenagem maior dará? Tá? Então, veja, entenda comigo uma coisa. Vamos relacionar aqui, ó, se é direto ou inverso, essa relação entre a quantidade de voltas da menor e da maior. Gente, quanto mais a roda, a engrenagem menor girar, quanto mais ela girar, né, a outra também vai continuar girando. Então, quanto mais uma engrenagem gira, a outra mais gira. Tá certo? Porque uma não vai girar mais e a outra menos, porque aí o sistema entraria em curto-circuito, vamos dizer assim. Tá certo? Então, quanto mais uma engrenagem gira, a outra também gira. Agora, se gira mais, é outra história. Depende do... Está relacionado com o raio, né? Está relacionado, na verdade, com uma coisinha que em física se chama de velocidade angular das engrenagens. Tá bom? Então, é uma outra história. Mas que quanto mais uma gira, a outra gira, isso é verdade. Então, é uma relação diretamente proporcional. Qual é a proporção aqui, ó? É de 1 para meio. Gente, acontece o seguinte, ó. De 1 para 10 variou quanto? Quer dizer, para esse 1 se transformar em 10,
significa que foi multiplicado por 10, porque 1 vezes 10, 10. Professor, por que você está fazendo isso daí? Porque você lembra que o que eu altero em uma grandeza, eu também altero na outra? Então, quer dizer, de 0,5, se eu multiplicar também por 10, eu encontro o valor de x. Pode fazer agora. Tá? Pode sim. Então, pessoal, quando uma engrenagem